A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum, a 5 de outubro de 2025. Com a Igreja Católica toda, nós rezamos hoje dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos. Infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O canal pelo qual nós anunciamos o Evangelho na internet está impulsionado pela sua ação e engajamento, pela sua curtição, pela sua inscrição e também pelo compartilhamento que você faz, acionando o sininho para receber novos vídeos e divulgando amplamente o nosso trabalho missionário e evangelizador. E nós te agradecemos. Bom domingo para todos. A liturgia da palavra deste domingo tem, na primeira leitura, o texto da profecia de Abacuque, no capítulo 1, versículos de 2 a 3, e o capítulo 2, versículos de 2 a 4. O salmo responsorial será o Salmo 94, com 3 estrofes, tendo entre elas o refrão: Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. A segunda leitura está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 6 a 8 e de 13 a 14. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 17, versículos de 5 a 10. Convido você então a ouvir a primeira leitura da celebração da palavra dentro da Santa Missa deste 27º domingo do tempo comum. Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: Escreve esta visão. Estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O profeta Abacuque vive em Judá, no reino do sul de Israel, no século VII a.C., antes ainda da invasão babilônica, no período em que Joaquim era o rei de Judá. Havia o reino do norte e o reino do sul. Ambos os reinos estavam em tempos sem glória, com muita corrupção, violência, ganâncias, idolatrias. Tudo se corrompeu em Israel. O livro tem apenas 3 capítulos e consta não de uma profecia dirigida ao povo, mas de um diálogo com Javé. O profeta tem questões, tem perguntas e as apresenta ao Senhor. A sua fé está profundamente abalada porque ele percebe em torno a si apenas destruição, prepotência, reina a discussão, surge a discórdia por todo lado. Abacuque é parecido com qualquer um de nós, sensível,
que se incomoda e se sente em desconforto com tanta coisa ruim acontecendo no mundo e em torno a nós. Quando isso ocorre, nós temos sempre perguntas muito clássicas. Meu Deus, por que você deixa isso acontecer? Onde você está que permite que isso ocorra? Até quando isso vai? São perguntas existenciais, próprias de quem tem uma fé sensível e, ao mesmo tempo, solicitada a dar a resposta às perguntas que surgem dos processos. O processo fraturante do pecado do povo, das organizações sociais e governamentais, dos políticos e até mesmo da corrupção popular que espalha uma atmosfera totalmente suja. É assim que Abacuque está no meio do seu povo em Judá. No segundo capítulo, o Senhor então apresenta para ele a resposta. A resposta é que Javé vai usar os babilônios para dar uma punição a Israel. Uma punição que o próprio Deus registra numa visão que profere a Abacuque. A visão refere-se a um prazo definido, portanto, o período da deportação do povo na Babilônia, que durou 50 anos, mas tende para um fim, para um desfecho, e vai acontecer este fim da desgraça babilônica, sim. Se demorar, portanto, 50 anos não passam tão rápido assim, diz o Senhor para Abacuque: espera, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. E conclui com uma oração de louvor ao Senhor no terceiro capítulo. Mas aqui, no texto que nós lemos, o texto se conclui com a voz do Senhor que declara: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. É uma expressão clássica da Sagrada Escritura, da justiça experimentada pelo crente que se apoia no Senhor, cuja esperança não decepciona, como nós ouvimos no mês passado tão amplamente o tema do mês da Bíblia e do próprio jubileu que estamos vivendo. A esperança não engana, não decepciona. O Senhor está conosco e é exatamente isto que Abacuque tenta colocar diante do povo de Judá para que confie no Senhor. O Senhor vai agir, ainda que de uma maneira às avessas do que nós esperávamos. O Senhor tem seus métodos, tem suas dinâmicas, nem sempre coincidentes com o que nós esperávamos e preconizávamos para que os acontecimentos constassem. Não. Às vezes, as respostas e as medidas divinas vêm numa forma totalmente outra daquilo que a gente podia imaginar. Deixemos Deus ser Deus. Esperemos, confiemos, organizemo-nos, formemo-nos, ajudemo-nos mutuamente a fortalecer a nossa fé, que é gratuita, que é dom divino, mas que é também tarefa, empenho. Sem esta fé, a gente sucumbe, a gente se entristece, se deprime ou fica apenas na murmuração, se perguntando de quem é a culpa e muitas vezes colocando esta culpa no próprio Deus, eximindo-se até mesmo de responsabilidades que temos fatalmente com todos os acontecimentos. Ninguém veio ao mundo passear e ninguém entre nós é irrelevante ou insignificante. Tudo está integrado, dizia o Papa Francisco na Laudato Si, e portanto nós também fazemos parte da nossa história, a produzimos e podemos modificá-la com a nossa fé. Vamos então guardar esta sentença do profeta Abacuque, porque quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. A todos, boa música católica agora e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Bom domingo, um abraço. A palavra é Jesus Cristo.
tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei, Senhor? Em quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. A palavra é Jesus Cristo. A segunda parte do nosso programa focaliza o salmo responsorial da liturgia da palavra da Santa Missa, ou da celebração da palavra que acontece nas nossas comunidades onde não temos um presbítero, quem sabe um diácono ou uma liderança leiga ou religiosa. O salmo é uma resposta ao apelo que a palavra de Deus nos faz, diretamente lançado na primeira leitura, mas também condizente com a segunda leitura e o Evangelho. O salmo pode ser integral em todas as suas estrofes ou mais reduzido. Tem sempre um refrão para ser proclamado ou cantado entre as estrofes. A peça toda pode ser proclamada ou cantada. Para que as nossas comunidades tenham uma elegância na liturgia, é necessário que os salmistas, antes de tudo, se aprimorem, treinem, busquem uma melodia condizente com aquele salmo. A Rede Celebra da CNBB e tantas outras emissoras católicas preparam melodias para estes textos magníficos, melodias belas. Importa é treinar, não improvisar. Temos assistido improvisações que não permitem a beleza do texto aparecer. Talvez com algo feito assim de improviso,
a gente consiga anuviar a beleza do salmo e chamar mais a atenção sobre si mesmo, sobre quem canta, porque canta de uma forma, quem sabe até desentoada. Se não houver quem cante bem na comunidade, o melhor é proclamar. Deixa-se para cantar quando houver alguém que se preparou bem e que até submeteu à apreciação do grupo, da preparação da liturgia, a sua exposição cantada. O salmo, então, é lindo. É o modo de a gente rezar a palavra de Deus. É a salmodia. No salmo de hoje, nós rezaremos o Salmo 94, com 3 estrofes. E o refrão, entre elas: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Primeira estrofe: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Segunda estrofe: vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Terceira estrofe: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Fechar o coração significa desprezar quem fala. É Deus que fala. E quando Deus conversa com a gente, será de esperada boa educação a correspondência, quer ouvinte, quer responsiva. Então, é necessário ouvir a voz de Deus. Viver da fé significa ouvir a palavra, acolhê-la como Nossa Senhora, como os santos, como alguém que quer crescer na fé contida na revelação. Por isso é preciso que haja alguém que leia bem, anuncie a palavra, pregue. Como é que vão acreditar se não houver quem pregue? Diz São Paulo. É preciso, então, ouvir a voz de Deus. Mas não basta só ouvir uma leitura esteticamente bem feita. A exigência moral do encontro com a palavra requer um passo decisivo e muito mais profundo. O passo da acolhida, da adesão de fé e da mudança de vida, da conversão, que nos capacita a dar o testemunho da palavra que a gente ouve. E a palavra se faz carne, na carne da gente, na vida da gente, e habita no meio do mundo onde quer que a gente vá. Tomara, se ouça hoje a voz de Deus, e os corações não se fechem, como já aconteceu no passado em Meriba e em Massa. Porque os pais provocaram a Deus, apesar de terem visto as suas obras, e abandonaram a voz, o relacionamento, a mística do encontro com o Senhor. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Hoje, o Senhor está falando por tantas entidades, tantas pessoas. O Papa está gritando o tempo todo que cessem as guerras, cesse o uso das armas. As armas só trazem déficit, prejuízo, destruição e morte.
Ao invés da construção da humanidade, da civilização do amor, do mundo novo, do mundo bom, as armas, o movimento armamentista do mundo todo, normalmente é muito caro, bilionário, trilionário, só trazem a morte, só trazem o luto. Do que nós gostamos? Do luto ou da alegria de viver? É isso então que o salmista propõe. Ouçam hoje a voz do vosso Deus e não fechem o coração. Tem ou não tem muita gente ouvindo a voz do Papa? Tem. As mídias nola trazem, mas uma coisa é ouvir assim a sonora da voz do Papa, ler qualquer notícia para cá ou para lá, assistir qualquer conferência dele, o Ângelus. Outra é aplicar-se estruturalmente a partir dos valores que informam a pessoa, o sujeito governamental ou de qualquer outra autarquia, para que empreenda uma vida e programas consecutivos que, portanto, perseguem e alcançam a graça da paz, de uma nova ordem internacional, do respeito mútuo, da convivência solidária e das medidas e projetos factíveis para ajudar, sobretudo, os mais pobres. O mundo não vai bem, porque tudo isso foi deixado de lado. A voz de Deus que fala nos acontecimentos ficou abafada, inaudita. Ninguém ouviu. Ninguém está ouvindo. Peçamos a Deus que nos coloque nesta missão de ouvir a voz do Senhor na palavra da igreja, do nosso bispo, do nosso pároco. Não declinemos. Pelo contrário, acolhamos com obediência. É ali que Deus está. É ali que Ele fala. É dali que está provindo toda a riqueza que se espera habite em cada um de nós, em nossa vida, sempre. Que Deus lhe abençoe para que a sua vida seja uma casa de acolhida da palavra e a palavra se faça carne e se revele, se manifeste em suas atitudes. Bom domingo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi vosso ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é nosso
naquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à terceira parte do nosso programa, na alegria de compartilhar com todos a graça de ouvir a palavra de Deus. Neste mês das missões, haveremos de entender que a missão brota da palavra. Sim, terminada a missa, começa a missio. A liturgia é o louvor que Deus merece e o abastecimento das nossas pilhas espirituais, das nossas pilhas mistéricas, entre aspas, estas palavras, não é? Para que a gente possa ir ao encontro dos outros. Missão é ir, mas é também vir. Na sinodalidade, a gente aprendeu a se ouvir. E como hoje estamos carentes de ouvintes. Ouvintes que sabem respeitar e acolher o outro, que sabem lhe dar espaço, a vez, apreciada a temática que impõe, que partilha, mas também até mesmo os seus limites naquilo que quer falar. Nós precisamos amadurecer muito neste ponto ainda, porque o Sínodo da Sinodalidade colocou em evidência esta carência a ser conseguida a sua superação. Sim, nós conseguiremos sim. Por isso, vamos ler, estudar, partilhar, participar de seminários, de grupos, de encontros. A nossa vida foi feita para isso. Jamais para ficarmos sozinhos. Não. Então, aqui vem a beleza da segunda leitura. Vamos ouvi-la? Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Jesus Cristo. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que texto maravilhoso, não é? É Paulo que, já de Roma, estamos na segunda carta, enviada a esse discípulo, que era de Listra, na Ásia Menor. Paulo escreve para ele para dar recomendações finais de quem sabe que não voltará mais a ver o amigo, mas o que ele disser se tornará precioso e importante. Uma palavra de Deus dirigida à vida daquele futuro bispo da cidade de Éfeso. Paulo o exorta a reavivar a chama do dom de Deus que recebeu, pela imposição das mãos do próprio Paulo. Timóteo foi um aluno de uma escola boa, de um excelente mestre vindo de escola melhor ainda, que era a de Gamaliel. Paulo então instruiu Timóteo e poderá fazê-lo agora bispo para a cidade de Éfeso. Para isso ele o ordenou, impôs sobre ele suas mãos para a missão. Sabe que naquele dia o Espírito trabalhou e, portanto, há uma ação pneumática na ordenação que configura a pessoa a Cristo Jesus, em todas as suas atribuições, inclusive em dar a vida também. Por isso é que Paulo diz: recorda-te.
eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que tu recebeste. Como vai a chama do nosso projeto vocacional, da nossa vocação em si, da nossa missão? Como é que vai o entendimento da nossa própria vida na paróquia, na vida religiosa, nas instituições, nas comunidades, na família, no casamento, no sacerdócio, no ministério presbiteral, diaconal ou episcopal? Como é que vamos neste momento, com tantos conflitos, desafios, perturbações, flutuações, escândalos, dúvidas? Como é que estamos com a chama do dom de Deus que nós recebemos no dia de nossos compromissos? É preciso cuidar disso, diz Paulo, para não ter vergonha do Evangelho. Vergonha quer dizer um acabrunhamento fugitivo que a pessoa adota exatamente para poder escapar das exigências do Evangelho. Revela, deste modo, o espírito de timidez e de covardia. Mas Paulo diz aqui, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Até mesmo os excessos em bebida, em comida, em luxos, detonam a grandeza, a suavidade, a beleza do que aconteceu conosco no dia da nossa ordenação ou com vocês no dia do seu matrimônio. Os nossos compromissos são compromissos eclesiais vinculativos, de modo que, onde quer que você vá, você é um homem, você é uma mulher de igreja e todos vão te reconhecer assim. Por isso que Paulo também tem a coragem de dizer: Timóteo, sofre comigo pelo Evangelho. Ele está fortificado, calçado pelo poder de Deus. Mas sofre comigo as agruras da minha missão, da nossa missão. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Ou seja, que a tua palavra não escandalize ninguém, Timóteo. Pega um compêndio, um bocado de palavras boas do próprio Evangelho, daquilo que nós te ensinamos ao longo dos últimos anos. Guarda este depósito, este precioso depósito, com a ajuda do Espírito que habita em ti e habita em nós. Nós recebemos grandes coisas, muitas informações. Nós todos temos um pouco de teologia, sim, de filosofia, de antropologia teológica, de cristologia, mariologia, de direito canônico, de pastoral, de missiologia, da própria liturgia, claro. Então, tudo isso compõe um rico depósito que se afunila e cai como algo a ser guardado dentro do coração da gente. Você agradece a Nosso Senhor por tudo que tem conhecido ou que chegou a conhecer por meio da sua fé? É bom agradecer. O Senhor veio e nos ensinou através da sua voz que passa pelos mais estranhos canais, mas aqueles ordinários são a voz do bispo, a voz do próprio pároco, a voz de uma liderança leiga que está à frente da sua comunidade. Sim, esta é a voz de Deus que nós precisamos ouvir, que o salmista no Salmo 94 advertia: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Que Deus abençoe todos os nossos líderes, bispos, padres, diáconos, religiosos, religiosas, leigos e leigas, que tanto bem fazem ao destacarem-se para o ensino da fé, o acompanhamento das comunidades, o serviço, lá onde ele possa desempenhá-lo com maior proveito e fruto. Muito obrigado, então, por reavivar a chama do amor de Deus que há em ti e colocá-la a serviço da comunidade com uma pergunta muito simples: em que posso ajudar? Tenha esta pergunta na boca o tempo todo, quando se trata de um irmão, de outra pessoa próximo de nós. Em que posso ajudar? Não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de timidez e covardia, pelo contrário, nos deu um espírito de fortaleza, amor e sobriedade. Que Deus te ajude todo dia e que a graça do Senhor jamais se afaste de ti. Um abraço e até logo.
A palavra é Jesus Cristo. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Não importa de que lado que ele sobe na montanha, não importa de que lado que ele bebe lá na fonte. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que esta luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. Quem se acha mais fiel, mais escolhido e mais eleito, quase sempre vê nos outros um pecado e um defeito. Mas no céu só vai entrar quem sabe amar. Lá no céu só vai entrar quem sabe amar. Eu sigo a luz de Jesus, eu sei de onde ela vem. Sei que essa luz ilumina todo homem de bem. Não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem, não importa que Bíblia ele tem. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir e meditar o Evangelho deste 27º domingo do tempo comum, que está em Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque ele fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um dos temas mais bonitos da nossa doutrina cristã é exatamente esse: a fé. O fundamento do seguimento do Senhor, da nossa salvação como virtude teologal, mas também uma palavra pequena que abrange todos os setores da existência humana, particularmente no tocante à religião. Religio é o termo que evoca uma religação, uma conexão, um dar-se, uma procura. Portanto, a fé
implica tudo isso, mas também uma escuta de alguém que nos procurou com precedência. Na verdade, a fé é um dom, pelo qual nós podemos acessar o contato com o Senhor, conhecê-lo. Daí vem o conhecimento da fé, mas também corresponder àquilo que Ele espera de nós. A fé, então, é irmã gêmea da virtude da esperança. Fides et Ratio foi a encíclica que São João Paulo II publicou para falar da conexão que há entre acreditar e pensar. A fé e a razão não são inimigas, não se excluem, pelo contrário, elas são as duas asas, dizia na época o Papa, pelas quais o Espírito nos conduz ao conhecimento de Deus. A fé é um dom batismal. Nós fomos pedir isso para os nossos filhos e afilhados bem na porta da igreja, quando o padre nos perguntou, numa segunda pergunta daquele diálogo de trilogia, o que pedis à igreja para o vosso filho afilhado? Nós dissemos o batismo. E a terceira pergunta, o que o batismo dará a esta criança? E nós respondemos, a fé, o dom de crer. Acreditar vem então de cordare, dar o coração, e uma pessoa tanto mais é feliz quanto mais se torna dom, correspondendo ontologicamente àquele dom que Deus faz de si quando nos dá a graça de acreditar nele. Os discípulos então dizem a Jesus, aumenta a nossa fé. O verbo aumentar implica então quantidade, intensidade, força, tamanho. Quando a gente puxa o antônimo de aumentativo, logo lembra de um diminutivo. E quem pede que aumente a sua fé, percebe-a diminuída, por isso pede que aumente. Mas se trata mesmo de tamanho, de quantidade. Quando se trata de fé, essas palavras são débeis, elas não dão conta de traduzir e de compreender este grande dom. A fé é o mistério do auxílio que Deus nos oferece do início da nossa caminhada, do nosso encontro com Ele, para não ter mais fim. A fé nos torna eternos. Quem crê em mim, diz Jesus, terá a vida eterna. E a vida eterna é esta, que todos te conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e ao teu Cristo que tu enviaste. E neste conhecimento se produza uma ação caritativa, cheia de esperança e de luz, cheia de testemunho edificante, de modo que o crente e o santo são a mesma pessoa. Coincide com a fé a santidade de vida, porque a fé sem a santidade operativa, a fé sem as obras, é morta, serve para nada. Por isso, fé jamais é um artigo de vaidade ou de quantificação. Jesus, então, não apreciou o verbo do pedido, aumenta a nossa fé. Ele preferiu falar da fé noutra perspectiva. Se vocês tivessem fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, porque não precisa ser medida por tamanho, vocês poderiam dizer a este pé de amora, sai daqui e te planta no mar, e ela vos obedeceria. Ou seja, não é natural que eu fale com uma planta e uma planta se arranque e se transplante onde eu mandar. O que Jesus está querendo dizer é que a fé tem uma incidência de suspensão da lei natural. A fé
altera a lei natural. É algo tão poderoso em si só que produz um efeito para lá do previsto. A fé é surpreendente. O efeito da fé. E não importa tamanho. Jesus diz, numa espécie de aposto, mesmo pequena como um grão de mostarda. Sempre uma pequena semente ilustrativa. Mas não para por aí. Jesus prossegue dizendo que a fé tem um outro viés. O viés da gratuidade, o viés do comprometimento, o viés da seriedade com aquilo que se assume. O compromisso da fé, então, pede totalidade, radicalidade, lealdade, um compromisso de amadurecimento. Por isso é que Jesus faz esta parábolazinha intercalada para ilustrar o que ele quer dizer sobre aonde chega a fé. Se um de vós tem um empregado que trabalha na terra, cuida dos animais, quando ele volta para casa, você é que passa a servi-lo? Não, você vai dizer, continua teu trabalho aqui, me serve e depois, então, é que tu poderás comer. Jesus com isso traduzia, evidentemente, descrevia uma relação trabalhista epocal. Era assim que os empregados eram tratados pelos patrões. Mas o que Jesus utiliza desta narrativa é exatamente para dizer que a fé não é que dê direitos. Tem pessoas que acham que por acreditar vão ter acúmulo de direitos. Aquela fé retributiva, aquela religião da reciprocidade divina à altura da minha fé. Portanto, a teologia da retribuição. Não, Deus não contrai débito comigo porque eu acredito nele. A fé tem que ter uma liberalidade, uma liberdade, uma gratuidade. Esse mercadejar de fé é horrível. Não tem vergonha, não tem nenhuma graça nisso. Pelo contrário, isso é um pecado. Eu fazer uma coisa em vista do que Deus tenha que me dar, isso é horrível. Não faça isso não, nunca. Nem mesmo com as promessas, os votos. Não. A fé deve ser algo que brota de um coração livre, leve e limpo, não de um coração corrupto. Como é que está o seu coração, sua mente, sua fé? São limpos? São leves? São livres? Por isso é que Nosso Senhor conclui, e nós também, esta nossa meditação. Assim, também vocês, quando tiverem feito tudo o que deveriam fazer, digam: somos servos inúteis. Não inúteis porque não sabem fazer nada, mas porque fizemos aquilo que deveríamos fazer. E o Senhor fique à vontade conosco. Ele não precisa se obrigar, aliás, não vai, de maneira nenhuma, a vincular-se àquilo que eu determino. Não. Ou a fé é livre, leve e limpa, ou é tão corrupta quanto o crente, que assim o quer. Que Deus nos dê esta graça. Que nossa vida seja manifestação agradecida, laudativa, do dom de crer que ganhamos no batismo, cresceu conosco, se confirmou no crisma e agora produz frutos santos na operosidade da caridade. Bom domingo e uma semana muito feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.
conheci antes que eu nascesse. Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade De em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é o nosso Salvador. onde mandar eu irei, Senhor. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.